Salve, salve a todos! Bem-vindos a mais um vídeo do canal Concepção e Montagem, onde conversamos sobre museus e museologia em meio à pandemia. A nossa convidada é bacharel em museologia pela Universidade Federal de Pelotas e mestre em processos e manifestações culturais pela Fevale. Atualmente é doutoranda em memória social e bens culturais pela UniLaSalle e diretora do Museu do Festival de Cinema de Gramado. Daniela Schmidt, que bom te ter conosco. Dani, conta pra gente, assim, como é que tá o teu trabalho, então. A gente sabe que tu é diretora do museu. Sim. E então acabou que tu teve que tomar essas decisões no frigir dos ovos, né? E como foi para ti tomar as decisões, qual foi enfim, os cursos de ação que vocês decidiram para atuar nessa época ou não atuar, enfim, se tu puder falar pra gente um pouquinho. Bom, na verdade, ali em março, naquela semana que começaram, né, a função dos decretos de não estar funcionando mais, um dia antes do decreto em Gramado, nós já ficamos um pouco tensas, né, com toda a situação, porque nós havíamos recebido um grupo de fora, que eram intercambistas, mas que na verdade já estavam há 6 meses no Brasil. Então a equipe já estava um pouco receosa, né? E aí no dia seguinte da visita, nós resolvemos não abrir o museu para conversar com a equipe, né? Pela questão da tensão de tudo que estava acontecendo e da questão da cidade de Gramado receber muita gente de fora, porque Gramado, 80% da economia de Gramado gira em torno do turismo, né? Então, a gente tem essa questão de estar lidando com o público de fora, mas claro que a gente já estava tomando as medidas necessárias, né, cuidando. E aí, naquela manhã mesmo que nós resolvemos não abrir o museu para reunir a equipe para conversar, saiu o decreto de Gramado que nós não poderíamos abrir por 60 dias, no dia seguinte. E eu levei um susto porque as outras cidades estavam se posicionando de 15 dias, 30 dias, e Gramado não. Cinemas, museus, bibliotecas, todos, né, não poderiam abrir. Parques temáticos não estavam dentro do decreto ainda. E aí foi um susto, assim, um choque, pensando, nossa, o que nós vamos fazer? O que nós vamos fazer em relação à nossa equipe? Eu fiquei receosa, né? Porque o museu já não vinha muito bem, né? Da questão financeira. E o ano de 2020 era para ser um ano muito bom, não só para o Museu do Festival, mas para outras instituições, para a questão da economia no país, né? Na indústria, no turismo, enfim. Era um ano que a gente estava esperando muito. E aí foi um choque, né? Tu tá lidando, porque a gente estava com vários eventos marcados, nós tínhamos marcado ali para o mês de março e abril evento dentro do museu, incentivando empreendedoras mulheres. A gente já está envolvendo várias empreendedoras com palestras, enfim. Nós teríamos o primeiro curso de formação de atores, também em parceria com o Laetano, com o Guto Franco. Nossa, ia ser assim, ó, maravilhoso, tudo que a gente estava tentando já há um tempo, porque, como eu falo, o Museu do Festival é um museu bebê, né? Como o Diego falava em aula sempre. A gente vinha esses quase 4 anos agora em agosto de museu aberto, tentando manter ele aberto, né? Por todas as condições. E aí 2020 estava brilhando para nós, era um ano, enfim, com várias expectativas,
de eventos, de locação do espaço, de bilheteria, de tudo, né? E aí mexeu com todo mundo. E aí naquele primeiro dia que nós já estávamos, né, reunidas, e aí saiu o decreto, e aí nós fizemos um projeto no mesmo dia, saiu o decreto com a equipe, do que nós faríamos nesse período, né? E aí, assim, a minha equipe, na verdade, na equipe do museu, né? Sou eu como museóloga, que eu falo, na verdade, eu sou museóloga, mas eu acabo não exercendo a profissão de museóloga, porque eu acabo sendo mais gestora, né? Curadora e gestora. Então, assim, toda essa parte administrativa, realmente. Então, a questão da museologia, de colocar em prática, acaba ficando, às vezes, muitas vezes, de lado. Eu tenho uma historiadora comigo, né, que depois de muita luta, né, conseguimos contratar uma historiadora. E aí temos uma mediadora, que é uma menina que ela tem 18 anos e que, enfim, está aprendendo e já trabalhava na Secretaria de Cultura. E aí a equipe que é o administrativo, né, que é a Tamara. Tínhamos a Vitória, que era atendente, caixa e fotógrafa. A dona Neuza, que é da cafeteria, responsável pela cafeteria, e serviços gerais, que era a Nani. Então, porque nós administramos museu, cafeteria, curta café e loja de souvenirs do museu. Então, são as três coisas. Então, são as três demandas que passam por nós, né? Então, era a equipe das 7 mulheres. Com essa questão, então, começamos a pensar em projetos voltados para as redes sociais. Então, eu, a Indiara, que é historiadora, e a Isis, que fazia mediação junto com a Indiara, íamos trabalhar, então, nas redes sociais. Nós temos uma equipe de marketing, né, que é dentro do Parque de Neve Snowland, né, que nos dá todo o apoio, que é a empresa concessionária, porque, para quem não sabe, o Museu do Festival é um museu público, mas com administração privada, e foi feito um edital lá em 2016. Então, a empresa foi a única empresa que concorreu ao edital e aí, né, conseguiu, então, a concessão, né, do museu, da administração. E aí, depois passou, então, para dentro do Parque Snowland, que é da Gramado Parks, que foi a vencedora, em função de já estar lidando com o público, né, de trabalhar com entretenimento. Então, nós temos todo esse suporte de RH, financeiro, TI, marketing comercial, que nos dá o suporte. Claro que a demanda do Snowland é muito maior, né? Porque é um parque que recebia, né, em torno de 360 mil visitantes no ano. Então, é uma demanda muito grande. E por isso também da questão de ir para dentro do Snow, para ter uma força maior de público. Então, enfim, começamos a traçar estratégias. E aí, concomitante a isso, bom, vamos tentar todos os editais que estiverem abertos para o museu. Aproveitar esse momento de 60 dias parado e fazer tudo aquilo que nós não conseguimos fazer no dia a dia, por ser uma equipe pequena, né, e com muita demanda. Nós abríamos, né, de segunda a sábado, das 10 às 18 horas. E aí não conseguíamos, né, essa questão da documentação, da pesquisa, de dar continuidade, né, que é tão importante, e de fomentar melhor a questão das redes sociais e de estar interagindo. Daí começamos um projeto bem bacana, a movimentar mais as redes, começamos a elaborar projetos para captação de recursos. As meninas fizeram cursos, né? Isso a própria empresa começou a incentivar. Então, assim, se somaram muitas horas de cursos. Elas fizeram os cursos pelo IBRAM, né? Que estava sendo disponibilizado, acho que ainda está sendo. Então, de documentação museológica, de conservação de acervo, outras da questão de atendimento, fotografia, enfim. Então, nós fomos para esse foco, né, de fazer um aperfeiçoamento da equipe, de estar fazendo reuniões direto, por vídeo,
e fomentar as redes sociais, porque né, era isso que a gente poderia estar fazendo. Depois de um tempo, né, que começou a gente se sentir um pouco mais seguras para sair de casa, seguras, né? Começamos, então, as meninas começaram a ir ao museu para fazer a documentação de fato. Então, daí de trabalhar na nossa reserva técnica, que ainda não é o ideal, mas temos um espaço de guarda. E aí começaram a fazer realmente esse levantamento do acervo, que a gente não conseguia mais. Então, elas vão 2 vezes na semana para trabalhar no acervo. E tentando pensar em alternativas, né, para o ano. E também tínhamos a esperança enfim, como eu falei, era para ser um ano muito bom. O contrato do museu, em função, né, do edital, ele vence em março de 2021 com a empresa. E ele pode ser renovável mais 5 anos. Naquela semana, eu juntamente com o diretor executivo do museu do festival, que é o Paulo Mentoni, que é o diretor do parque, né, de neve, Snowland, estávamos traçando algumas alternativas e propostas para o CEO da empresa, para apresentar que seria interessante manter, continuar com o museu de renovar por mais 5 anos, mas daí veio a pandemia. Então, agora, até nós paramos um pouco de estar mexendo com as redes sociais, a gente está organizando toda a questão do museu, porque nós verificamos que não vai ser possível continuar com o museu. Então, nós vamos entregar o museu para a prefeitura. Então, a gente está organizando todos os relatórios, né, do museu, toda a documentação, para deixar tudo ok. E claro que ninguém esperava, né? E a questão do museu, a gente depende muito da bilheteria para manter. Não tem lei de incentivo, a gente não tem nenhum patrocínio, enfim. Então, graças à empresa, o museu se mantém, né? Então, não tem como a gente estar continuando, porque são mais de 80 dias fechados, nós não voltamos ainda, porque nós ficamos com um pouco de receio, né, de estar retornando, mas agora então já saiu alguns dias o decreto para retornar. Claro que é uma situação diferente de outros museus no estado, que a gente até vem falando, que eu participo do colegiado estadual, né, de museus, e a gente vem conversando a realidade dos museus no estado, no país, enfim, e como a gente tem uma empresa que tem uma estrutura. Antes de nós retornarmos agora, acredito que a gente vai voltar ali pelo dia 20, 25 no máximo, o atendimento ao público. A gente vai conversar com um médico infectologista, né, porque está fazendo toda uma assessoria para a empresa, que Gramado tem muito isso, né, de se preocupar, porque Gramado tem essa imagem da questão da segurança, de passar a segurança para o público. E isso a prefeitura cobra muito, né? A própria vigilância sanitária está super em cima de todos, com razão, né? Para a gente realmente estar se cuidando. E aí também tem uma nutricionista que vai estar acompanhando para estar indicando o que é melhor para a cafeteria do museu. Mas então, assim, muitos projetos que a gente estava pensando no início da pandemia, tivemos que parar para pensar nessa entrega do museu. E claro, também pensando para estar auxiliando o próprio Festival de Cinema, né, que vai acontecer em setembro. O festival vai acontecer de 15 a 22 de setembro. E o museu vai estar também auxiliando o próprio festival, né, porque, enfim, eles ainda não divulgaram bem o formato do festival, mas a gente vai estar disponibilizando o museu, né, para a organização do evento, porque todo mundo tem que se reinventar, é a palavra do momento, né, se reinventar. Então, questão de patrocínio tá difícil, né, todo mundo tá com essa questão econômica bem complicada.
Então, a gente vai estar auxiliando ao máximo, né? Como empresa, Gramado Parques e Snowland, ajudando ao máximo a prefeitura e o próprio museu. E a questão do Festival de Cinema desse ano. Eu comecei o projeto do museu lá em janeiro de 2014, de forma voluntária, na verdade. Então, eu fiquei 2 anos para que o museu acontecesse, em parceria com a Secretaria de Turismo. Na época, era a secretária Rosa Volk. E, enfim, tem um carinho muito especial. Daí, quando entrou a empresa, a própria prefeitura sugeriu o meu nome de estar continuando. E daí, né, apresentei o meu currículo para a empresa. E aí, acabei continuando. Entrei no projeto como museóloga. Então, acabei indo para a curadoria. E depois, acabei me tornando a diretora. Então, foi todo um processo de crescimento, né? E eu aprendi muito. E eu aprendi muito, assim, com o museu, tanto marketing comercial, de pensar em estratégias, de áreas que a gente não aprende na graduação, né? Então, eu acabei fazendo um mestrado, um doutorado dentro do museu ao longo desse período. Mas a gente está com a consciência tranquila. Nós deixamos um legado, estamos deixando um legado para a cidade. O museu ele já tinha sido criado no ano de 2000 pela Iraci Casagrande, que é uma pesquisadora da cidade, mas o museu ele estava esquecido, ele não tinha um espaço, né, ideal. Fizemos um projeto bacana, entregamos para a cidade, entregamos para a comunidade. O gramadense tem acesso livre ao museu, né? E eu acho que talvez essa entrega agora do museu para a prefeitura talvez possa mexer um pouco com o gramadense também, dele se reconhecer e apoiar esse museu, porque ao longo desses quase 4 anos aberto, sempre foi algo muito difícil, né, de inserir a comunidade. E nós tentamos muitas vezes, porque essa sempre foi uma grande preocupação minha, né, pela formação, que é a mesma que vocês tiveram, né? Que sempre nos ensinaram muito isso da gente estar trabalhando com a comunidade, de estar trabalhando com o entorno. Então, tentamos muito, assim, mas eu acho que talvez essa entrega do museu para a prefeitura seja uma forma de sacudir Gramado, né? E dizer, olha, vocês têm um museu. E é o único museu no país com a temática de festival de cinema. E um dos curadores do Festival de Cinema, o Marcos Santuário, ele fala que sempre quando ele vai em festivais fora do país, ele comenta que nós temos um museu e as pessoas ficam chocadas, porque nem Hollywood tinha um museu. Hollywood estava inaugurando agora e nós aqui no Brasil, Gramado, temos, né, um museu para estar contando essa história que, na verdade, não é só do Festival de Cinema, mas é do cinema nacional, da América Latina, e que tem muito ainda, né? Como eu falei, são só 4 anos, tem muita coisa para fazer e, enfim, a gente vai estar sempre à disposição desse museu e da cidade, né? Não quer dizer que a gente vai sair do museu agora, né? Tá entregando para a prefeitura. A gente vai estar sempre à disposição, né, do Museu do Festival de Cinema. Com o coração apertado e sempre à disposição. Tá, Daniela. Eu fico triste de saber disso, né, porque acompanhava pelas redes sociais o teu empenho, a tua dedicação ao museu. Felizmente, né, tu vai continuar sendo uma profissional de museus, atuando na área da cultura. E como é que tu enxerga a museologia para o futuro, Daniela? O que tu enxerga como é que os museus vão ter que se comportar e até esses percalços eles têm que servir de experiência para a gente. A minha vida lá onde eu trabalho também não está fácil. Mas a gente tem que tomar essas coisas por experimentações que vão ter que valer para situações do futuro. O que tu enxerga, enquanto profissional e estudiosa de museus, para o futuro das instituições, uma vez vencida a pandemia?
Então, é muito difícil de pensar. Como eu falei, a palavra da moda é se reinventar, né? Na verdade, assim, é só passando essa pandemia da gente realmente questionar de que forma que a gente vai estar gerindo, de que forma que a gente vai estar pensando em novas possibilidades. Eu e a minha equipe vamos seguir dentro da empresa, porque a empresa entende que a área da cultura é muito importante. Tanto é que eles investiram no museu. Então, só que por não ter essa flexibilidade junto à prefeitura, não tem como continuar, né? Porque nós tentamos durante muito tempo. Se a gente tivesse alcançado um número X de visitantes, nós teríamos pago a conta. Então, se tivesse feito parcerias com empresas que tenham, enfim, que são fortes no turismo na cidade, nós teríamos conseguido, né? O museu teria sobrevivido. Então, a minha equipe vai continuar na empresa, a gente vai continuar com os projetos culturais, vamos trabalhar com exposições, né? Para estar agregando, para trabalhar a questão do educativo, do cultural, dentro, né, de um parque que trabalha com entretenimento. Então, a gente vai trabalhar com as áreas, né, dentro do parque. E, claro, trazendo a questão do cinema, da fotografia, da história, enfim, trabalhar com diferentes temáticas. E aí, por isso que eu disse que a gente vai seguir sempre dando auxílio para o Museu do Festival quando necessário, né? Que a gente jamais vamos virar as costas, né? Dar as costas para o museu. Mas eu acho que tem que pensar muito nessa questão, assim, da bilheteria, né? Dos museus públicos, especialmente. A questão do acesso livre, eu não concordo. Claro, para escolas tem que ter, de tu pensar numa política para cada museu. Mas a gente tem que pensar nessa questão da sustentabilidade econômica, que é fundamental. Eu acho que o museu tem que estar se articulando como empresa, porque senão ele não sobrevive. E eu, Daniela, acredito muito nisso, né? Porque senão aí a gente fica nessa questão, museus que não conseguem pagar essa conta da luz, que não conseguem comprar luva, que não conseguem comprar máscaras, porque não pensa na questão da sustentabilidade econômica. E aí acaba sendo isso. Bom, por que eu vou investir num museu tal? Ele está aparecendo, ele está, né? Que força que ele tem na cidade? Tem muito isso também, né? Que daí as leis de incentivo a gente acaba perdendo também patrocinador para um evento, para algo que a marca é mais forte. Então, o museu precisa também, né, pensar, e tem que pensar muito assim, ó, uma coisa que eu acho, que é uma coisa que eu aprendi dentro da empresa, que é tu pensar logomarca, de tu pensar identidade, fazer toda uma proposta de branding do museu, né, dentro do marketing. A gente tem que ir por essa linha, né, empresarial. A gente precisa. Então, eu acho que é questão de tu pensar o plano de negócio do museu, não é só o plano museológico. Tu tem que pensar um plano de negócio. O Sebrae está aí para ajudar, né? Então, tem várias questões. Por isso que eu digo, tem que pensar como empresa.